Yara, todo mundo trouxe a foto? Sim, senhor. A gente falou da última vez sobre o Isha Yehud. Vou fazer uma volta só para não ficar perdido. Falou sobre o Isha Yehud, como ele se relaciona com a pergunta do sofrimento do mundo, por que o tzadik ele sofre, por que o Rasha ele tem sucesso. A gente respondeu essa pergunta, a gente falou que toda a interraçut, toda a relação que a gente tem que ter com a pergunta do mal, do sofrimento, é não ficar especulando o que aconteceu lá atrás e ficar remoendo, tocando na ferida de uma forma especulativa que a gente não vai tirar nada disso. E sim, o Isha Yehud e o judaísmo, e a adulto, ela preza isso, tem que perguntar o que eu tenho que fazer daqui? Como é que eu vou me fortificar disso? O que eu vou tirar daqui? Certo? Essa é a pergunta que o Isha Yehud faz quando ele vê o sofrimento na frente dele. Certo? Agora a pergunta é: vamos supor que a pessoa sofre e ela não fez essa pergunta, ela não tirou nada disso. Tem algum problema ou não? Certo? A gente vai agora no final da folha 68 falar um pouco daquela pessoa que sofre e não tira nada disso, ela não consegue ir para cadeira, ela não consegue avançar, ela não consegue crescer disso, ela não consegue brotar. Certo? Fala lá absolvente na página 68, na última linha. A Halachá vai ensinar para a gente que avon plilihu, que é um pecado criminal, ou seja, um crime. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer. A Halachá que avon é pecado, plili é criminal. Certo? A Halachá vem falar para a gente que é um crime. É a pior coisa que a pessoa pode fazer. O quê? É um crime bidei ba'ala e suim. É um crime caso a pessoa que está sofrendo, ela vai ler a shot, ela vai permitir que as dores que ela está sentindo, o sofrimento que ela está sentindo, na página 69. Sim? Que a pessoa que está sofrendo, ela vai permitir que as dores que ela está sentindo, o sofrimento que ela está sentindo, vai ir e se perder, e restar sem significado e objetivo. Ou seja, a pior coisa que o cara que está sofrendo pode fazer é deixar que essa dor, esse sofrimento seja em vão. Ou seja, não brotar, não avançar, não perguntar e não enfrentar o mal e perguntar o que eu tenho que fazer daqui, como eu vou crescer disso daqui. Isso é um crime, é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Em outras palavras, é ficar em depressão se fazer nada. Sim, não só ficar sofrendo, como não brotar daqui. Sofrer, a gente, de novo, a gente já falou que sofrer às vezes é bom. É o que a Halachá quer da gente, é o que os judeus quer da gente, é o que Deus quer da gente. Acho que ele quer falar é tipo ficar parado na dúvida. É não brotar daqui, é não fazer as perguntas certas, certo? A Halachá fala que é um crime, a pior coisa que a pessoa pode fazer é, quando sofre, não avançar desse sofrimento, deixar as dores na 69. Você é onde? Na primeira frase, permitir que as dores dele sejam em vão. Não perguntar nada disso e não avançar. Certo? A Sefer Mofia Baolá, o sofrimento ele aparece no mundo, que dele trouxe para doar algo para mim, para dar algo para mim. Ou seja, por que existe sofrimento no mundo? Eu não vou entrar o porquê. E sim, é fato, existe um sofrimento no mundo, e esse sofrimento a gente não pode deixar ele passar em vão. A gente tem que usar ele. Não é o porquê, é usar ele. Qual é o objetivo dele? Por que ele existe? Para dar um empurrão para a gente para frente. Certo? Se a pessoa ela sofre e não usa esse sofrimento, não só que ela perdeu, mas todo o sofrimento foi em vão. Certo? E é um sentimento de frustração maior ainda que a pessoa tem que sentir. Certo? Que dele é o sofrimento vem para espiar sobre o homem, que dele para poder redimir ele da impureza, redimir ele da gassuta do grosso, da não sensibilidade da pessoa,
ושפלות הנפש, e da pobreza da alma, do nível baixo da alma. Certo? Eu quando vi essa palavra aqui, da sua Então, quanto maior o nível da pessoa, menos sofrimento? Segundo o que ele está falando, sim. não existe tzadik no percurso. Então todo mundo tem alguém para algum ponto que ela tem que aprender, algum valor que ela tem que melhorar. Sim, que ele tem que aprender sim, mas a grandeza do sofrimento... Dá para o contrário. Dá para ficar... Não necessariamente são pontos que ela tem que melhorar, certo? Eu não quero que a gente vai na interface e falar, não, só quando a pessoa tem um ponto para melhorar, não. Não um ponto para melhorar no sentido de que agora ela está mal, ela tem que melhorar para o bom. Pode ser que a pessoa está no caminho bom, mas de outra forma você tem mais potencial, certo? E a pessoa não avança. Ou seja, pode ser que o cara tzadik caminho, pode ser que o cara tzadik, o cara é 100%, mas de outra forma você tem mais potencial, certo? E aí Deus vai querer tirar mais um pouco dele. Então pode ser, não necessariamente, entendeu? Não necessariamente algo momentâneo, mas sim uma coisa interior. Sim, e também. Não nem sempre a gente está sabe. sofrendo, quer dizer que eu pequei. Exatamente. Não quer dizer que você pegou, quer dizer que você tem algo para. Você tem que aprender a sofrer de alguma coisa. E se você não aprende, é um crime. É frustrante. Eu acho que você sofreu à toa, vamos dizer assim. Certo? Eu quando li essa palavra aqui, que ele fala que o sofrimento vem, não está falando do motivo. Ele está falando como a gente tem que se relacionar com o sofrimento. Que o sofrimento ele vem e a gente tem que usar esse sofrimento para redimir da nossa grosseria. Eu lembrei, está na folha 3, de uma parte muito impressionante, que ele fala de sensibilidade e não sensibilidade. Qual é o contrário de sensibilidade? Insensível, uma pessoa insensível, uma pessoa grossa. Não grossa no sentido não de rude, sim grossa no sentido de não tem tato. Tá? Eu lembrei de um livro, da parte do livro Minas Ceará. Indiferente. Adish, meu velho, Adish. Meu nome é Nuno na folha 3, está escrito o seguinte. Ele está falando aqui sobre aveluto, certo? Sobre luto. Minas Ceará, a maioria do livro fala sobre luto. Ele vem falar aqui sobre um sentimento, sobre um fenômeno interessante que existe. Qual o fenômeno interessante? Vamos supor, a pessoa tem um ente querido. Esse ente querido falece. A pessoa, depois que esse ente querido falece, começa a perceber o quão importante é essa pessoa. O Rav Soloveitchik, que a gente vai ver aqui, que ele vê o quão cômico é isso e o quão trágico é isso. A gente já vai ver. Ele fala o seguinte: Ha'adam, o homem, magia tamid be'ichu, o homem ele sempre chega atrasado. Que chama do bar, quando a gente vai tratar, a gente está falando Beitzur Shipotav Yertim, quando a gente vai falar sobre como ele julga as coisas. Ou seja, quando o homem ele vai dar valor às coisas, ele sempre chega atrasado. Como assim? Aderech Shebahu Ma'arich Anashim, Dvarim Veiruim, a forma, o caminho como o homem ele dá valor para pessoas, coisas e acontecimentos. E também do Totzai é sempre uma questão, uma consequência que ela vem depois do fato, depois do acontecido. Ou seja, o homem só dá valor nas coisas depois, não na hora. É isso que ele está falando. Vamos continuar. Rak bemabat ve'achor, somente olhando para trás, Megale ha'adam, o homem ele revela et erkam המדויק של דברים, ele revela o valor exato de coisas, ou של אנשים, de pessoas, שהתקיימו בעבר, que existiram no passado, וכעת, neste momento, כבר אינם איתנו, já não estão mais com a gente. Ou seja, o homem ele só vai dar valor para esse ente querido quando ele morre, quando ele perde. Quando essa pessoa não está mais do lado dele. Ou seja, o homem quando ele vai agora dar valor para as coisas, para pessoas e acontecimentos, é sempre depois, quando ela não tem mais do lado dela. Ou seja, o que falta aqui? A percepção das coisas. Sensibilidade. Ou seja, o homem é uma criatura insensível. Insensível no sentido de não saber dar valor nas coisas na hora exata.
E sim, sempre depois. Falta um pouco da sensibilidade da pessoa sentir a pessoa que está do lado dela na hora certa. É somente isso que falta. Vamos continuar. É impressionante o que ele fala aqui. Que quando tinha alguém do meu lado, que quando eu ainda podia estar em contato com ele, não tinha conhecimento dele, eu não me interessei sobre ele. Que como se ele não tivesse existido. Certo? Acontece isso dia a dia. Tanto em casamento, tanto em relação de pai com filho, tanto em relação de irmãos, certo? Todo mundo aqui fez aliado. Todo mundo aqui, a família está no Brasil. Certo? É impressionante. Não, às vezes a gente fala, pô, se minha mãe tivesse aqui, se meu pai tivesse aqui, é impressionante como a gente não dá valor na hora exata. Somente depois que ele some, eu começo a perguntar quem é essa pessoa que estava do lado? Mas estava chamando qual era o significado dele para mim? Ou seja, quem era ele? Qual era o significado que ele me dava? Qual era a felicidade que ele me dava? Quem era essa pessoa? E essa outra é uma coisa trágica, veaf come, e também cômico. Aqui está escrito errado, cômico. O que? Isso que a pessoa, o homem, ele sempre chega atrasado, sempre falta sensibilidade para ele perceber as coisas. Leitim krovot, essa base, isso que a gente acabou de falar, leitim krovot, algumas vezes é o mekol do reto, é a origem do pecado. Por que o homem peca? Porque falta essa sensibilidade dele. Como assim? Zé, o pecado, o fato que o homem peca, novea, é proveniente migassuto shel adam, da grosseria do homem, da falta de sensibilidade do homem, o michosser gishuto, e da falta de sensibilidade que ele tem perante Deus, se o homem ele soubesse, ele tivesse a sensibilidade de saber que Deus está 24 horas perante, do lado, atrás, em cima, embaixo, que Deus está em todo lugar. Se o homem tivesse essa sensibilidade 24 horas por dia, ele não ia pecar. Por que a gente não peca? Por essa falta de sensibilidade. Que ele não ia pecar, eu entendo, mas por que ele seria sensível? Não, a falta de sensibilidade Gera pecado. Gera pecado. É a origem do pecado. Por que eu peco? Porque eu não tenho essa sensibilidade. Se eu tivesse essa sensibilidade, que é uma coisa que eu tenho que despertar isso. Ele falou do pecado de desvalorizar a pessoa. Não só do pecado gerais. Ele fala pecados gerais. Isso eu não entendo, então, porque se eu tivesse consciência de que Deus está comigo e em todo lugar, eu não pegaria. Isso eu consigo entender por causa do temor. Mas eu não entendo como isso geraria sensibilidade. Isso pode não, são duas coisas. Não tem nada a ver. Não tem a ver. São duas coisas. A sensibilidade, a falta de sensibilidade, tem dois momentos, foram dois planos. A falta de sensibilidade com uma pessoa, com um acontecimento, com coisas. Assim como a falta de Deus. Dessa mesma forma, a gente faz um paralelismo e fala que essa falta de sensibilidade que acontece, que é uma base humana, que é o normal humano, infelizmente, que é algo que a gente sim tem que consertar. Essa falta de sensibilidade é a origem do pecado. Ou seja, a falta de sensibilidade faz com que a gente não sinta a presença de Deus. Certo? Sendo assim, a gente pega. Caso a gente sim tivesse sensibilidade, que a gente desperta essa sensibilidade, a gente vai se esforça para ter essa sensibilidade, a gente não pecaria. Certo? Entendeu? Então, de novo, aqui eu lembrei quando ele falou aqui no Gassuta Ruach, que às vezes o sofrimento vem para despertar. Serve para a gente usar, o sofrimento serve para a gente usar ele, para às vezes despertar essa falta de sensibilidade. Agora o sofrimento, de novo, a gente falou que pode ser uma morte, pode ser alguma doença, certo? Que nem a gente falou no ano passado também, sobre a doença, assim, que ele parou de ficar, ele se virou uma pessoa profunda. Ou seja, ele ficou mais sensível nas coisas certas, nas coisas que tem que ser sensível. Certo? Agora a gente vai voltar para o absolvente no código do Dofeu. Mitochó, na terceira linha de cima para baixo. Mitochó, de dentro dele, de dentro do sofrimento, tzarich asover la'alot mezukak
o Metzorav, Tahor Venaki. De dentro do sofrimento, precisa a pessoa que está sofrendo subir, se elevar, limpo, puro, totalmente limpo, certo? Uma outra pessoa, ele tem que brotar de novo, ele tem que despertar alguma coisa nele. Tem que deixar para trás primeiro. Certo? É? Tem que melhorar. Tem que despertar e tem que melhorar. Não é só despertar. Despertar é só o primeiro passo. Despertar e tem que melhorar. Certo? Ou seja, dentro do sofrimento ele tem que crescer. Daí ele traz um passuco, está escrito Et tzarahi le Yaakov. Et, o momento de tzara, de desgraça, é para Yaakov. O mimena, e dessa desgraça dela, e vai ser salvo. Ou seja, Klomar, mitov atzara, de dentro da desgraça, de dentro do sofrimento, adicionar próprio, e vasher shlotamim, ele vai se salvar uma salvação completa. Ou seja, dentro do sofrimento a pessoa tem que se elevar, tem que aprender desse sofrimento. Certo? Quando eu li isso, eu lembrei de um passuco que está escrito no Sefer Mishlei, no folha 3. O passuco eu não trouxe, mas eu vou falar de cabeça e eu vou trazer uma explicação do Rav chamado Rav Yitzhak Hutner, que ele foi um educador impressionante, um rabino impressionante, educador impressionante, e ele escreveu, tem coleções e coleções de livros. Tem um livro que são cartas que ele mandava para os alunos dele. Impressionante as cartas, impressionantes. Eu trouxe aqui uma parte de uma carta que ele interpreta esse passuco. A carta ela trata de outro assunto, mas o que eu fiquei impressionado foi como ele interpretou o passuco. Então eu peguei sua interpretação e vou adotar para o que a gente está estudando. O passuco é que Sheva Ipol Tzadik Vekar, que 7 vezes vai cair o Tzadik e ele vai levantar. Um entendimento superficial. Como é que a gente vai entender esse passuco? Não. Apesar de que 7 vezes caiu o Tzadik, ele vai levantar. Assim que a gente entende. Que Sheva Ipol Tzadik Vekar. Qual é toda a força do Tzadik? Que ele caiu 7 vezes e mesmo assim, apesar de que ele caiu 7 vezes, ele vai levantar. A persistência. Oi? A persistência. Essa aqui a gente vai entender de uma forma superficial. Tem um Rashi que fala sobre Yaakov, no Sefer Bereshit, agora eu me lembrei, que ele fala o seguinte, que Yaakov, quando vai encontrar com Esaú, ele fala, em Lavan Gati, com Lavan eu vivi. Assim fala Yaakov para Esaú. Veio o Rashi e pergunta, ok, Esaú não sabia que Yaakov morou com Lavan? Por que Yaakov vem e fala para Esaú que ele morou com Lavan? Veio o Rashi e fala o seguinte, em Lavan Gati, Vitariad mitzvot shamarti. Com Lavan eu morei e Tariad 613 mitzvot eu cumpri. Certo que Gati, se a gente trocar a inversão, se a gente inverter as letras, vai dar Tariad, que é o número de mitzvot, 613. O Rav agora me falou uma coisa muito bonita. Como é que a gente entende esse Rashi? Apesar de que Yaakov morou com Lavan, mesmo assim ele cumpriu os 613 mitzvot. É assim que a gente entende. Certo? Assim, entender de uma forma superficial. Ver o Rav Hutner foi uma coisa impressionante. Vamos lá no número 2. A Chacham Mikolada, o homem mais inteligente, ou seja, Shlomo Amelech, Amar, ele falou no livro que ele escreveu no Mishlei, que Sheva Ipol Tzadik, 7 vezes vai cair o Tzadik, Vekam, vai levantar depois. Ve'atipshim, e os tipshim, as pessoas superficiais, Roshvim, eles pensam, Kavanato, Pederek Revuta, que a intenção desse passuco é falar, apesar de que ele caiu 7 vezes, ele mesmo assim levantou. Como é o que está escrito, Afalpi, apesar de que Shesheva Ipol Tzadik, que 7 vezes caiu o Tzadik, Mikol Makom, mesmo assim, de qualquer forma, ele caiu, ele levantou. Assim entendem as pessoas superficiais. Agora falou Rav Hutner, como é que a gente tem que entender? Avala Chachamim, Yodim Eitiv, porém os sábios, aquelas pessoas que entendem o homem, as coisas profundas, eles sabem bem שהכוונה, כי האינטנção de Shlomo Amelech é שמהות הקימה של הצדיק, que a essência, o motivo pelo qual o tzadik conseguiu levantar, e derech Hashem nefilot shelo, é porque ele caiu 7 vezes. Ou seja, como é que a gente tem que ler o passuco?
A gente tem que ler um passo assim. Que o Sheva Ipol Tzadik, que 7 vezes caiu o Tzadik, e por isso ele conseguiu levantar. Não é mesmo assim. Certo? Ou seja, porque ele caiu 7 vezes, ele consegue levantar. O mesmo Icarão, o mesmo Yesod, a mesma base que a gente está vendo aqui. Pelo motivo que a pessoa sofre, ela consegue levantar. Ou seja, do sofrimento a gente tem que aprender e levantar, e brotar, e avançar. O Rav fala a mesma coisa sobre o Urash que a gente falou. Em Lavan, temurei com Lavan, e por causa que eu morei com Lavan, 613 mitzvot eu cumpri. Eu aprendi tudo com Lavan, as mentiras, aprendi como mentir, aprendi todos os negócios, tudo, e por causa disso eu consigo cumprir esses 613 mitzvot. Ou seja, porque eu sei, e agora tenho uma visão de mundo tão clara, e eu sei o que é certo e o que é errado, e eu escolho certo, agora o meu filme, o meu cumprimento das mitzvot, desses 613 mitzvot, é mais completo, certo? Eu avancei, eu vi o que era ruim e avancei, eu vi o sofrimento e avancei, certo? É mesmo isso, tudo bem, Iago? Tudo bem, não sei se concorda. Sim, falou que não, fica à vontade. Não, porque Essa é a interpretação eu da entendo a pessoa. inversão que ele quis fazer da Ou seja, filosófica, mas se fosse o motivo de que ele caiu, também explicaria o fato de que o Urachá também cai se as pessoas que não levantam, não? O Urachá cai, não? Ele não levanta. Então a explicação não pode ser na queda, e sim justamente na persistência. Mas a questão não sei se é essa. porque eu entendi o que você quis falar, porque ele tem uma pergunta forte aqui, tem uma pergunta forte. Quanto da mala, o nível do tzadik, que apesar de que ele deu 7, mesmo assim ele conseguiu levantar? Exatamente. O chato é o profundo, você está falando, eu entendo. Agora, se você entende por que ele caiu 7 vezes, pela força das 7 vezes que ele caiu, ele consegue levantar, o Urachá, eu vou te explicar, o Urachá, mesmo que ele caiu 7 vezes, ele não conseguiu levantar. Sim, o que ele quis dizer é que o tzadik ele vê uma possibilidade. Sim, o Urachá vê essa possibilidade. Entendi. Isso eu entendi. Não usa o ruim para melhorar. Ele justamente faz o que você falou, Exatamente. que a pessoa desperdiça. Exatamente, o Urachá desperdiça. Apesar de que ele caiu 7, a pessoa, a diferença entre o tzadik e o Urachá é que o tzadik ele cai 7 vezes e ele consegue usar essas 7 vezes que ele caiu e levantar. O Urachá, na terceira ele já desistiu ou caiu 7 vezes e não aprendeu. Ninguém percebeu. Nem percebeu as vezes. Certo? Interessante. Vamos continuar. Certo? Mitor Ashlilah, de dentro da negação do negativo, Someach brota a Hiluv, o positivo. Mitor Akhashat Kium, de dentro da negação da existência, Mitgale, é revelado, brota um Kium Hadash, uma nova existência, uma nova vida. De novo, às vezes a gente vê pessoas que têm forças, que têm um sofrimento, a gente vê, ela tem a opção de cair, ela tem a opção de largar tudo e ela brota uma vida nova. Você vê a pessoa, você fala, parece que nasceu de novo. A gente vê isso às vezes, tem pessoas que conseguem fazer isso. Esse mitor, a negação da realidade, da existência, seria o fato de que ele não encontra mais a pessoa. Não. A negação da existência, me toca que agora parece tudo. Ah, é a perplexidade. Sim. Na última frase, vamos continuar. A serve, o sofrimento. Certo? A gente vê então que se a pessoa não usa o sofrimento, não usa o serve dela para ir para avançar, para brotar, para se elevar em cima disso, para tolerar um crime, é um fisfuça, uma matzá, ele perdeu. Frustrante para ele. Quem perdeu foi ele. Ninguém perdeu, só ele, é um desperdício. Ahmatzá, depois essa palavra que eu vou falar muito dela ainda. Ahmatzá, Leachmitz, perdeu a oportunidade. Certo? A gente vai continuar. A Sever, na última linha da página 69. A Sever, Mechayevet Adam, Lashuv, Bitshuva, Shelimael Elokim. O sofrimento obriga o homem a voltar em chuva completa, não só de pecado e de mitzvah, e sim de uma forma completa, de uma forma de melhorar. Certo? De tirar todo o potencial dela. A Tzara, agora na página 70, Noadá, a função dela é leorer otar lechuvá, é despertar a gente para voltar, para leitkadem, para avançar. O Maia Tchuvá, o que é a Tchuvá? A gente está falando aqui que o sofrimento obriga a gente a fazer Tchuvá.
אם לא התחדשותו וקיבולתו העילאית של אדם. O que é tchuvá senão a renovação e o fato que a pessoa se redime, mas se redime no sentido de להתקדם, de avançar. Certo? O que é tchuvá? É להתקדם. Certo? Agora ele fala uma coisa, falo para vocês, vou falar algumas vezes para vocês, quando eu li esse livro, teve parte que me segurar na cadeira. Ele fala assim, oi vavoi meu Adão, oi vavoi todo mundo sabe o que é. Oi vavoi, não? Meu Deus. Coitado daquela pessoa, oi vavoi, o estudo ele fez, o besteira ele fez, oi vavoi meu Adão, oi vavoi para aquela pessoa, e Maisurim, que os sofrimentos que essa pessoa sofreu, lo eviruhu lidei mashber ruchani. Oi vavoi daquela pessoa que o sofrimento que ela sofreu não levou ela a ter uma crise ruchani, uma crise espiritual. Oi vavoi daquela pessoa. Venishmatou, e a alma dele ao contrário, Nisharak Fuyá, continuou congelada mesmo sofrendo, Venederet Tzlechai, ausente de perdão. Ou seja, oi vavoi daquela pessoa que sofreu, não se perguntou no sentido de sofreu e falou, o que querem de mim agora? Oi vavoi daquela pessoa. Oi vavoi daquela pessoa que sofreu e perdeu e deixou de aproveitar essa oportunidade. Oi vavoi lá sofrer, oi vavoi daquele que sofreu, e mei navshom mitchamemet, que a alma dele não se esquentou, belar teisuim, com a chama do sofrimento, que ela não ficou nervosa. Certo? Esqueci de fazer. Tem uma parte do nosso ouvinte que também no livro Minaserá, que ele fala da diferença entre a Ninut, que é a primeira etapa do luto, que é o primeiro dia de morte que o ente querido morreu, e a Avilut, que é depois, a Avilut 7 dias, 30 e 12 meses. Ele fala que na Ninut a pessoa sofre e ela tem que chorar como se ela pudesse trazer a pessoa de volta, é a mesma coisa. Oi, foi daquela pessoa que sofreu e Bebeto não gritou, não foi contra tudo que estava acontecendo. Oi, favor. Ela tem que sentir o sofrimento o máximo que ela puder. E depois subir o máximo que ela puder. Oi? Ela tem que sentir o máximo que ela puder. Ele falou, oi, vai, da pessoa que não chorou, não gritou. Porque quando ela sente, ela vai falar, agora eu tenho que sair daqui alguma coisa. Se a pessoa sofre e ela continua congelada, ela não vai entender, ela não vai avançar. Tipo, ela não aconteceu nada, ela continua congelada. Congelada no sentido de adish, ela não sente, indiferente. Certo? Então, o que ele fala que o importante é usar o sentimento. Sim. Tipo, sentir bastante, depois avançar. Exatamente. Eu queria falar, vou parar aqui. Eu queria só botar agora na folha 3. A gente está falando aqui se a pessoa ela deixa passar, ela mahmitz, ela perde a oportunidade. Talvez esse sofrimento veio para a pessoa justo naquela hora, a gente não vai especular por que veio esse sofrimento, mas talvez Deus mandou um sofrimento para a pessoa. A gente viu que o sofrimento, ela obriga a pessoa a fazer tchuvá. Se Deus mandou uma oportunidade para ela, certo? Às vezes a pessoa, ela me facilita, ela perde essa oportunidade. Quando eu li isso, eu lembrei da Miglat Esther, sobre Mordecai e Esther. Está escrito que, depois da Zerá, que Amã decretou, que matou todos os Yehudim, Mordecai, a primeira coisa que ele fez foi ir falar com Esther. Falou para Esther, você tem que entrar com o rei, tem que pedir para o rei, para não acontecer isso. Esther não fica com medo, certo? Com a resposta de Mordecai. Número 3. Vaiomer Mordecai leashiv Esther. E falou Mordecai para responder para Esther. Al tedami benafshech lehimalek beit hamelech mikol Yehudim. Não vai achando que você vai sobreviver, porque você vai sobreviver dentro de todos os judeus porque você está na casa do rei. Não pensa que o seu destino é diferente do nosso. Você também é judeu, certo? Que im acharei shtacharish ba'et hazot, que se você agora ficar quieto e não falar nada com o rei, você ficar muda, revach ve'atzara ya'amod la'yehudim mimakom acher, vai surgir a salvação para os Yehudim de um outro lugar, certo? Não pensa que você é a chave e se não for você todo mundo vai morrer. Se você não agir agora, Deus vai arranjar uma outra forma. Mas
יודע, quem sabe, אם לעת כזאת הגעת למלכות. Quem sabe que talvez isso que você chegou agora e virou rainha foi para esse momento agora. Ou seja, ninguém sabe que talvez isso que você agora é rainha foi o começo que quando Deus te botou de rainha foi para esse momento agora. Olha o Ebenezer no número 4. Adam, ele vai explicar o passo. מי יודע, quem sabe, Shema, talvez, לא הגעת למלכות, você não chegou no reinado, você não virou rainha, ela בעבור העת הזאת, somente para esse momento, שתושיע את ישראל, que você vai salvar Israel, ou seja, talvez, isso que você está sofrendo agora, quem sabe não é uma oportunidade para você levantar, quem sabe não é uma oportunidade para você salvar aquilo, certo? Semana que vem a gente vai continuar. Quinta-feira eu vou ter prova, então